Oi, turma! O programa Lance da Copa dessa vez vai falar sobre mais um jogador que pode fazer a diferença para o Brasil na Copa da Rússia. Dessa vez, o atacante Gabriel Jesus. E o que dessa vez é o seguinte, o Gabriel Jesus estreou na seleção brasileira fazendo gol. Qual desses jogadores que eu vou citar agora estreou e não marcou gol na sua primeira partida? Pelé, Zico, Romário, Ronaldo ou Neymar? Com detalhe, esses são os 5 principais artilheiros do Brasil em todos os tempos. A resposta certa é Romário. Romário estreou em 1987 na seleção brasileira contra a Irlanda, mas só foi fazer gol na 4ª partida contra a Finlândia. O Zico estreou em 76 contra o Uruguai e fez o gol da vitória lá em Montevidéu por 2-1. Pelé estreou contra a Argentina em 56, fez gol também. Neymar estreou contra os Estados Unidos em 2010, deixou o dele. E o Ronaldo Fenômeno, ele estreou contra a Islândia, um dos últimos jogos da preparação para a Copa de 94, jogou alguns minutos, fez um gol e essa partida garantiu o passaporte dele para disputar a Copa de 94. A história do Gabriel Jesus todo mundo conhece, até porque está muito fresquinha, começou em 2016. Ele, em 2016, no início do ano, já vinha jogando algumas partidas no time titular do Palmeiras, mas virou o titular. E ele era muito tímido, muito tranquilo, assim, não estava nos holofotes, né? O Gabriel mais famoso era o Gabigol, que jogava no Santos, mas o Gabriel Jesus começou a mostrar o seu bom futebol, fazer gols decisivos e entrou no Brasileirão já em maio com um status de um jogador que poderia se tornar acima da média e fazer muito sucesso no futebol nacional, a ponto de o Manchester City contratar ele e deixar no Palmeiras para ganhar experiência e disputar o Campeonato Brasileiro. Foi uma maravilha ter acontecido, porque o Gabriel Jesus, além de fazer um grande campeonato, ele foi o artilheiro do Palmeiras, o melhor jogador da competição e levou o time do Verdão ao título depois de 23 anos. E aí, isso em dezembro, aquela festa toda, no mês seguinte ele já foi para o City. 20 anos de idade, muito novinho, sem uma aclimatação na Inglaterra, será que daria certo? A tendência é que não desse. Ele já estreou fazendo diferença, entrou no finalzinho de uma partida, fez um gol que foi anulado, grandes jogadas, bons dribles, isso em menos de 10 minutos. E o pessoal, opa, esse cara é diferente, o Guardiola estava certo em querer a sua contratação. E o Gabriel Jesus começou a entrar no time titular, sistematicamente. E em um mês, ele já era ídolo da torcida e um jogador quase incontestável na equipe, levando em consideração que o jogador que era o atacante da equipe era o Agüero. O Agüero é o maior artilheiro do City e um dos grandes ídolos da torcida. E o Gabriel Jesus estava começando a colocar ele no banco. Infelizmente, o Gabriel Jesus sofreu uma fratura no pé e teve que parar 3 meses. Mesmo assim, ele voltou, continuou jogando muito bem e no Manchester City ele é um jogador vital. Ele tem muita qualidade na finalização, faz muitos gols e dá uma sorte danada, tá? Mesmo não jogando sempre, porque o Manchester City tem um revezamento muito grande, ele é um dos artilheiros do time e, para você ter ideia, ele só foi perder a sua primeira partida 1 ano e meio depois que ele já estava no City. Na seleção brasileira, Gabriel Jesus faz sucesso desde a base. Ele foi vice-campeão mundial sub-20, defendendo o Brasil, e o Brasil perdeu essa final para a Sérvia. Foi em 2015 isso. Depois ele começou a ser visto como um jogador que poderia entrar na seleção principal, mas a sua primeira oportunidade foi com o Tite, isso para as eliminatórias. O que acontece é que é o seguinte, ele ia entrar no maior fogo. O Tite assumiu a seleção brasileira no lugar do Dunga e a seleção precisando vencer seus jogos nas eliminatórias, porque a seleção não estava no grupo dos classificados para a Copa do Mundo da Rússia, e ele apostou no Gabriel Jesus como seu atacante. E logo no primeiro jogo, que foi contra o Equador, o Gabriel Jesus não só fez gol, como foi o melhor em campo. E a partir daí, o Gabriel Jesus começou a ser o atacante de confiança do Tite. Durante as eliminatórias, fazendo gols decisivos, fazendo boas partidas, e ele chega para a Rússia como o titular, o camisa 9 da seleção brasileira. A favor do Gabriel Jesus está a sua qualidade como finalizador. Ele é aquele cara que recebe o passe e num toque só ele bota para a rede. Não perde muito tempo, ele é pragmático, ele é muito prático na hora de jogar. E esse senso de colocação muitas vezes faz com que o torcedor fique pensando, pô, esse gol aí eu faria. O Gabriel Jesus não é de fazer golaços, mas ele está sempre muito bem colocado e isso é o que é o mais importante. Bem colocado, ele recebe a bola e garante as vitórias das suas equipes e garante a vitória da seleção brasileira. Esse é um dos grandes pontos que o Gabriel Jesus tem. Além de, obviamente, a imensa empatia que ele tem com a torcida, ele é um cara do bem e ele se torna um grande ídolo e é muito popular. Então, o Gabriel Jesus ele tem tudo para estourar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Quanto ao Gabriel Jesus, está o fato de que ele se lesiona bastante.
Ele, em 1 ano e meio de Manchester City, teve 2 lesões, 2 operações, já parou meses, no Palmeiras também, né? Então, quer dizer, será que vai ter algum problema no pé, como já aconteceu, ou no rosto, ou algum tostão que ele vai sofrer? Então, o medo que pode ter nessa situação com o Gabriel Jesus é esse, ele pode se lesionar. Uma outra coisa é que é o seguinte, tem o fator Firmino. O Roberto Firmino hoje é um dos principais atacantes do mundo. Ele entra como reserva do Gabriel Jesus, mas qualquer vacilo do Jesus, o Firmino pode pegar essa vaga. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e falar. Gabriel Jesus vai mostrar serviços como fez na Olimpíada, quando ele também foi campeão olímpico?